Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Voltei meio resfriado ainda, meio gripado, para conversar com vocês sobre este livro, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse livro aqui eu consegui naquele esqueminha, uma retaliação aí que bacana que a Amazon fez ao Dória, vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Mas enfim, de grátis. Baixei esse livro e foi o meu debut com ficção científica. Eu nunca tinha lido ficção científica, ou pelo menos eu não me lembro de ter lido. E foi uma experiência bacana, eu gostei bastante. Não é um livro que eu morri de amores. Depois que eu li, eu fui atrás de algumas informações, tal, até para fazer o vídeo, ficar mais legal e entender algumas coisas que eu, sinceramente, algumas coisas eu fiquei meio com cara de epa. Mas dá margem para muita interpretação e tem gente que ama, que considera o livro da vida, assim. É legal esse tipo de coisa, né, das pessoas terem opiniões diferentes. Mas ao mesmo tempo eu vi muitas coisas, assim, muitos comentários de gente com opinião muito peremptória, assim, sabe? Este é o único livro de ficção. Eu acho muito estranho isso, esse tipo de opinião. Então eu vou, enfim, vou dar a minha. Eu gostei bastante, recomendo, mas não é um livro que mudou a minha forma de enxergar a vida, beleza? Vamos falar sobre este livro. Apesar de ser levinho o meu Kindle, né? Eu li no Kindle, no meu presente, agradecendo aí ao presente sempre. Ahn, Vamos lá, o livro é dividido em três partes. Ele foi escrito junto com o roteiro do filme 2001, Odisseia no Espaço, e eu assisti esse filme quando criança. Depois eu fiquei tentado assistir de novo agora, mas eu tô sem tempo e sem paciência para assistir filme também. Então eu falei, não vou assistir não. Mas eu me lembrei bastante assim de algumas imagens e principalmente da música. É um livro muito visual, com certeza é um livro bastante visual. E outra coisa, não sei se vocês repararam, né? Tá diferente aqui, eu tive que colocamos a mesa de jantar para lá. E agora a gente pode receber gente, não é? E eu tive que mudar de lado a escrivaninha, então agora essa vai ser a imagem de vocês. Mas enfim, o que eu tava falando? Perdi. Ô Matheus, o que eu tava falando? Dá uma olhada lá. Que delícia. Bom, enfim, ele foi escrito junto com o roteiro do filme, né? Então é um livro muito visual, há muita descrição, pouquíssimos diálogos. No filme também, a boa parte da trama não acontece sem diálogo e através das imagens. Aqui no livro são seis partes e, na verdade, mas eu dividiria em três momentos. O primeiro momento ocorre há 3 milhões de anos atrás, com o Homem Macaco. De, eles estão... Acontecem algumas descrições de uma tribo. Essa tribo tem um leopardo que meio que atazana a vida deles, porque, enfim, sobrevivência, não é? E, de repente, eles se dão conta de que tem um monolito, só que é transparente e eles não têm ideia do que seja aquilo, nunca encontraram. E depois segue a vida, assim, eles passam a conviver com aquilo de uma maneira boa. Só que o monolito começa a influenciar demais na vida desses homens macacos, a ponto deles desenvolverem algumas outras habilidades como a ferramenta. E aí dá aquela imagem mais famosa do filme, né? Com ele jogando o osso para cima. E quando dá o salto maior aí, que dá 3 milhões de anos de distância entre uma cena e outra, o homem já na Lua, e na verdade é um homem a caminho de uma estação lunar, de uma estação para ir para a Lua, está acontecendo alguma coisa estranha na Lua, ele é chamado, esse cientista, ele vai ser chamado para lá para descobrir. A Lua está meio que uma situação de quarentena, e quando ele chega lá, ele descobre que tem um outro monolito, né? Esse outro monolito de cor preta agora. Ele está enterrado na Lua e emitindo sinais em direção a Saturno. No filme, ele está emitindo sinais em direção a Júpiter. E no livro é em direção a Saturno, até porque tem as luas de Saturno, os anéis de Saturno. Enfim, o que é engraçadinho assim, é que tem uma relação até amigável entre Rússia e Estados Unidos. Eles se uniram para ter essa conquista e em 1968 as coisas não eram desse jeito entre Rússia e Estados Unidos, era o auge da Guerra Fria, não é? E depois há um salto maior em torno de acho que 18 meses, se eu não me engano, já numa nave, o David, ele junto com outro colega,
Eles estão indo em direção a Júpiter com outros 3 que estão em estado de hibernação. Só recordando que isso estaria se passando, então, portanto, em 2001, só que mesmo hoje, em 2017, esse tipo de... como eles fazem não existe, né? Existe a sedação, mas precisa de alimento, precisa de todas as outras formas. Como a ficção escreveu aqui no livro, não existe possibilidade. Mas esse é o meu problema com ficção científica, tá? Talvez é por isso que eu não gosto. Eu fico procurando justificativas reais, assim, demais, e eu acabo não viajando tanto na maionese, né? Mesmo em outros filmes, livros ou filmes de ficção assim, realismo fantástico, fantasia, eu fico um pouco às vezes preso assim, isso não poderia, a lei física não permite que isso aconteça. Mas enfim, essa nave que está indo para a direção de Saturno, ela é controlada por um computador, o HAL 9000, e eles começam a perceber, os 2 tripulantes que estão acordados, que o HAL começa a ter um comportamento estranho. Bom, enfim, é evidente que a partir do momento que você lê isso, você descobre que vai haver um motim, né? O HAL vai se rebelar contra eles, vai tentar seguir aí qual é de fato a missão, que é chegar até Saturno, mesmo que os 2 não consigam. Então o HAL quer levar essa missão até o final. É um livro assim, que daí pra frente as coisas vão entrando mais sobre o ponto de vista filosófico, existencial. Eu carreguei algumas coisas, assim, percebi algo da necessidade que a gente tem. Como a gente é muito só, assim, morre sozinho também, na mais profunda solidão, parece que a gente está sempre procurando algo mais, assim. O que esses astronautas estavam procurando era a vida alienígena, assim, a vida fora da Terra, né? Ou seja, parece que mesmo com esse espaço, assim, infinito, procurar uma vida, seja ela parecida com a nossa ou não, é de fundamental importância. A presença do monolito em 3 ou 4 momentos, na verdade, porque há um momento que tem um monolito imenso, não quero ficar me estendendo muito na história, apesar de ser um filme batido, um livro antigo, não é legal, tem muita gente que não leu como eu. Mas ele aparece em 4 momentos, e evidentemente que há uma relação, a explicação seria a presença alienígena se comunicando com aqueles homens ou hominídeos naquela situação, seja 3 milhões de anos atrás, seja na década de 60 ou nos anos 2000, seja lá quando for. Esses seres se comunicando com a gente. No filme, o filme é bastante visual, né? A música é muito bonita, também assim, há muita carga filosófica quando ele chega num determinado quarto, a descrição do quarto, o que os alienígenas procuram fazer para tentar deixá-lo confortável, e o quanto ele sente de conforto quando ele chega num local em que ele olha, isso eu reconheço. Isso parece com algo que eu já vi. Então, se parece com algo que eu já vi, foi feito por alguém que eu conheço, então eu não sinto solidão. Aquele astronauta deixa de sentir solidão. Se eu recomendo o livro, eu recomendo, cara, bastante, assim, é um livro que eu gostei, eu no começo me deu uma penada, o primeiro capítulo é muito legal, o segundo capítulo eu não gostei tanto, deu uma penadinha, assim, não tá acontecendo nada, mas talvez porque eu fui na expectativa de que era um tipo de livro de ficção científica e ele é outro tipo de livro de ficção científica. Assim, tem muita gente falando sobre questões filosóficas, religiosas na internet, eu vejo e considero essas opiniões, assim, acho que é bem interessante. Uma das músicas, né, das valsas é Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, e fala do eterno retorno, então tem bastante coisa interessante aí para esmiuçar, tomar um bando de cerveja e ficar discutindo. Mas não é nenhuma opinião definitiva, tá? A obra é obra aberta. Recomendadíssimo, obrigado. Fechou a imagem. Agora sim, obrigado pelo presente, Ricardo. Recomendo o livro. Desculpe pela voz, eu tô gripado. Eu tomei aquela desgraçada daquela quenga, daquela vacina contra a gripe. E você, como diz uma aluna, primeiro ela te esquarteja, te arregaça, te estraçalha e depois ela te imuniza. Então faz mais de uma semana que eu tô bem zoado. Eu nem ia gravar vídeo, né, Matheus? Vamos dar tchau aqui pro pessoal. Vem dar tchau. Dá tchau pro pessoal. Senta aí.
E é isso aí, eu volto aí na próxima semana, assim que eu terminar de ler meu próximo livro. Recebi bastante coisa, recebi presente, o Rômulo me mandou presente, eu já agradeci a ele, mas depois eu mostro certinho quando eu fizer meu book haul dos livros. Um beijo pra vocês, tchau, boa semana, hein? Não toma vacina contra a gripe.